Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante. Será que você, no ano de 2026, vai ficar mais próximo ou mais distante dos seus objetivos? E pensando nesse assunto, eu trouxe alguns pontos para a gente bater um papo. Hoje eu estou com essa minha colinha aqui. A gente vai conversar, não vou fazer corte, então espero que vocês gostem desse bate-papo. Se ficar interessante, a gente vai trazer esse assunto mais vezes para conversarmos. Vamos falar sobre o primeiro assunto, a quantidade de distrações que nós temos hoje. Eu vou contextualizar explicando com qual é o público que eu trabalho hoje, né, no meu trabalho físico. Esse público ele é de 18 até 25 anos, nessa faixa. Então é um público que é muito distraído, são pessoas que não conseguem ficar focados em alguma situação por bastante tempo. E isso é algo que a gente precisa se adaptar, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E de fato, as distrações elas estão aí. E eu percebo que no ano de 2026 eu ouvi uma frase, né, assim no final do ano, falando sobre esse ano. E uma frase é: não se distrai. Não, no ano de 2026, não se distrai. Porque mesmo que a gente observe que a nossa sociedade, a população, as pessoas, elas estão cada vez mais sem foco, cada vez mais sem concentração, realmente distraídas, perderam a atenção, não dão atenção. A gente buscar estar na contramão disso vai ajudar e vai fazer com que fiquemos mais próximos ao nosso objetivo no ano de 2026. Então eu vejo que a distração ela pode vir de várias formas, né? E muitas vezes na própria tela a gente acaba, né, sendo vencido. Então uma notificação numa rede social, às vezes a gente precisa ter foco para poder fazer algum estudo, algo nesse sentido, e utiliza ali o celular, utiliza um tablet, utiliza um computador e recebe notificações o tempo todo. E isso são fatores que vão fazendo com que a gente acabe titubeando, acaba ficando meio que à mercê. Então, uma ideia interessante em relação à distração é tomar consciência disso e buscar evitar. E aí, né, tem diversas maneiras. A gente consegue tirar as notificações de um aplicativo, por exemplo, buscar de fato evitar, fugir, né? Quando a gente foge da distração, ela não vai atrás. Então, celular sempre distante quando a gente precisar fazer uma tarefa bem importante e tudo mais. Isso vai levar a gente também a ser mais atencioso em outras situações também. Então, no ano de 2026, para a gente ficar mais próximo dos nossos objetivos, a gente vai precisar evitar distrações, né? E isso é algo que eu tenho colocado para mim. Agora, por exemplo, né, eu tenho meus blocos, escrevo em blocos de nota, estou colocando em prática já há alguns dias, já está fazendo uma diferença muito grande a ter que ficar sempre escrevendo aqui. Então, já estou começando a migrar algumas coisas, colocar ali as metas diárias também para poder serem registradas através do bloco de notas e não de um tablet, de uma tela do celular. Algumas coisas são inevitáveis, né? No trabalho eu preciso muito usar o celular, então eu vou ter que estar utilizando, mas evitar ao máximo ali os pontos que venham trazer, né, aquele gatilho da distração. E as telas, na maior parte das vezes, vai ser, né, esse fator, tá bom? Então, evitar algumas coisas nesse sentido vai trazer um pouco mais de atenção, de foco, de concentração, e você vai evitar a distração para ficar mais próximo dos seus objetivos. O próximo ponto, a gente vai falar sobre imediatismo, que é um assunto que a gente também, e o meu público de trabalho ali é uma galera que também é muito imediatista, eu me considero imediatista, às vezes a gente quer as coisas muito rápido, e eu tive refletindo em relação a isso, porque o imediatismo ele não vai ser algo tão comum assim de acontecer. Talvez a gente colocando assim numa forma de analogia, o imediatista é uma pessoa que pensa de que vai sair do carro de um ponto A até um ponto B, né? Ponto A até um ponto B, e chegando lá de maneira a fazer esse percurso numa linha reta. Só que esse percurso ele não vai ser numa linha reta. Então o imediatista ele está muito
ligado a pensar que as coisas vão ser rápidas, que as coisas vão acontecer de uma hora para outra no estalar de dedos. Mas não é uma verdade. A gente tem que entender que essa é uma realidade que não existe. O caminho, ele vai ter os seus percalços, o caminho vai ter os seus obstáculos. E parando para pensar por esse ponto de vista, a gente precisa entender que esses processos, essas subidas e descidas, esses caminhos um pouco tortuosos, eles vão fazer com que a gente crie bastante responsabilidade, que a gente aprenda, que a gente faça novamente, que a gente continue buscando até chegar no ponto B, que é do exemplo dado aqui. Bom, então a gente tem muito essa cabeça de ser imediatista, muitas vezes a gente tem referências de pessoas que aparentemente conquistaram coisas rápido, mas na prática, na real, dificilmente vamos ver pessoas que conquistaram algo de maneira repentina, muito rápido. E se acontece, essas pessoas elas perdem muito rápido, porque elas não tiveram a experiência do processo, não tiveram a experiência do aprendizado, não tiveram a experiência de ter algo por esforço, por dedicação, por tempo de dedicação, por tempo de esforço. E de fato vai fazer com que a gente valorize isso. Então, a gente ter esse pensamento hoje, porque as coisas rodam muito rápido, talvez seja normal, mas se nós ficarmos contra, pensando em relação ao imediatismo, a gente ficar contra o imediatismo, a gente buscar coisas mais tangíveis, mais devagar, mais tranquilas de se buscar e corrigindo, né, de uma forma um pouco mais conservadora, se assim podemos dizer, o imediatismo aos poucos ele vai acabando saindo da nossa esfera e a gente vai conseguir dividir aquilo em tempos, em recompensar aos poucos algumas pequenas conquistas e focar nessas pequenas conquistas para a gente procurar desviar o nosso cérebro de buscar algo muito rápido, de um resultado muito rápido. Isso acaba nos frustrando muito, né? Essa é uma verdade. Tá bom? Então, para a gente conseguir chegar e ficar mais próximo dos nossos objetivos nesse ano, a gente vai precisar evitar esse imediatismo. O próximo assunto é que, além do imediatismo, a gente tem a frustração. Então, a frustração é algo que está muito ligado ao ser humano, né? A gente passa por momentos de frustração. No meio do ano passado, eu passei por um momento. Então, isso me fez aprender bastante. E os objetivos de 2026, eles vão passar por momentos de frustrações, né? Esse processo, esse caminho. A gente vai acabar tendo que passar por esse processo. E essa frustração, ela muitas vezes pode ser algo relativamente simples ou algo que vai se postergar por mais tempo. Porque às vezes a gente não vai conseguir achar o caminho correto de primeiro. E vamos colecionar as frustrações, que vai fazer parte. Esse processo ele é muito importante. Esse processo ele é o que é a questão. Ele é o que a gente pensa assim, cara, isso de fato é o que valeu a pena, sabe? Porque o resultado pelo resultado, ele é apenas isso, sabe? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma medalha. Uma medalha é apenas uma medalha, mas qual foi o processo que foi, né, lembrando aqui, que foi colocado ali à prova no dia a dia, os meses de treinamento para conseguir chegar até esse final, né? Da largada até a chegada. Não foi só o dia da corrida, né? O dia da maratona, o dia da meia maratona, o dia da corrida, não foi só isso. Foram os dias que eu não consegui treinar, né? Que no dia da prova pode ter dado alguma variação. Foram os dias que eu treinei que fui bem, foram os dias que eu treinei que fui mal, foram os dias que eu não quis treinar. Dentro desse processo a gente teve todas as frustrações, mas é o que fez sentido no final para que esse resultado ele fosse alcançado. Então é um fato. Nesse ano a gente vai colecionar, vai ter frustrações, mas elas devem servir de aprendizados para a gente não errar mais, para a gente não cometer os mesmos erros, para a gente erguer a cabeça e continuar em frente, seguir,
Porque esse é o processo e a gente precisa aproveitar o processo, curtir o processo. Muitas vezes a gente não quer se expor a esse ponto, se frustrar. Esse vídeo, por exemplo, aqui, de não alcançar pessoas que precisam ouvir, pode acontecer. E a gente precisa continuar caminhando, né? Essa é uma verdade. O outro assunto que eu ia trazer para vocês é em relação, e depois a gente parte para um ponto final, né, que vai ser o mais interessante para vocês colocarem em prática, é que eu vejo, né, e tenho exemplos no dia a dia de algumas pessoas que já estão há alguns anos tentando e trazendo aqui para a nossa realidade do físico, né, da busca pelo físico, né, do treinamento de corrida, da busca pelo emagrecimento. Muitas pessoas elas querem esse resultado e eu conversando com algumas pessoas eu percebi, né, e é um fato. Quando a gente entra e pensando agora na virada de ano, agora a gente está em 2026, 2025 fechou um ciclo, 2026 inicia um novo, né, o período que muitas pessoas vão começar a fazer treinamento, eles vão começar a buscar ficar mais esbelto, o verão está chegando, então vão querer ter resultados, mas muitas vezes elas vão acabar batendo num muro da dificuldade. E é um assunto que eu refleti hoje, eu coloquei numa rede vizinha também que fala sobre, que estava falando sobre esse assunto, né? E que essas pessoas, quando elas começam com uma empolgação muito alta, mas a capacidade física muito baixa, a tendência de desistir rápido é muito grande, muito maior. Agora, quando você tem uma alta expectativa e tem consciência disso, cara, eu tô animado, tô empolgado, vou fazer 7 treinos na semana, vou fazer 2 horas por dia, vou treinar 14 horas por dia. Se você tem essa consciência de que pode fazer isso, mas você entra com uma baixa expectativa, cara, eu posso entregar 7 treinos, mas eu vou entregar 3, vou entregar 2. Vou entregar 4 treinos, no máximo meia horinha por dia. Se você tem essa alta expectativa, essa alta probabilidade, né, empolgação, que é o que acontece quando a gente fecha um ciclo e inicia um novo, quando a gente faz um projeto novo, tudo novo. Quando a gente entra com baixa expectativa, muitas vezes a gente vai prolongar, vai ter mais longevidade nesse processo e vai criar consistência com mais afinco. É uma realidade. E eu vejo, né, um colega, um pessoal assim, já falei também algumas vezes com ele, mas muitas vezes ele tem a possibilidade de seguir dessa forma, mas procura se empolgar o tempo todo e aí o volume de treinamento acaba trazendo lesões, tirando a pessoa de jogo, acaba trazendo frustrações porque o resultado não vem rápido, aí vem o imediatismo e ela não consegue evoluir e aí desiste. E aí no outro ano volta novamente. Então, pessoal, é algo que a gente precisa estar atento, né? A nossa empolgação ela precisa ser um pouco mais comedida ou pelo menos consciente de que nem sempre as coisas vão acontecer de uma hora para outra. A gente vai precisar de um tempo, a gente precisa entrar mais conservador, né, no nosso objetivo, né, com a guarda baixa ali e tal. E aí vamos ver, vamos lá aos poucos, porque é isso daí que vai gerar a consistência. Ter a consciência disso vai fazer, né, com que você crie isso. Isso é observado, a gente consegue ver que as pessoas elas têm mais resultado quando elas começam devagar. E não aquela pessoa que vai tudo de uma vez, um mês está fazendo tudo e tal, e daqui a pouco pronto, acabou. E aí desiste, né, do seu processo. E por último, é a pergunta que fica para a gente para esse ano. Qual que vai ser o seu plano prático para poder alcançar o seu objetivo no ano de 2026? A gente começou agora o ano, então a gente tem nossas metas, nossos objetivos, mas a gente precisa entender tudo o que a gente falou anteriormente. Que a gente vai ter distrações, que a gente vai ter imediatismo, que a gente vai ter frustrações, que a gente, né, muitas vezes vai se empolgar e não vai saber entrar na situação, então tem que ter toda essa gestão. Então tenha um plano prático. E esse plano prático ele pode começar refletindo naquilo que a gente conversou hoje, e fazendo de uma maneira que possamos trazer com clareza aquilo que a gente quer buscar. E mesmo que não seja esse ano, pode ser no próximo, ou talvez depois, ou até mesmo algumas pessoas consigam alcançar seus objetivos esse ano.
mas não é para a maioria. Então a gente precisa ter esse plano prático. Futuramente a gente vai conversar um pouco mais. Se você tiver um plano prático já para você começar e evitar com que você fique mais distante dos seus objetivos, coloque aqui nos comentários de que maneira você vai fazer isso. E também, se você gostou desse assunto, quero que você comente que quer mais vídeos como esse aqui. Esse canal ele fala bastante sobre parte de treinamento físico, então é um assunto muito voltado para o treinamento, né? Esse canal fala muito sobre isso, mas também é um canal que vai trazer ali assuntos que falam sobre mais a mentalidade, né? Os nossos objetivos, as nossas metas, que é muito ligado ao treinamento, onde a gente também tem esses objetivos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, voltem sempre, se inscrevam no canal e bons treinos sempre!